Bom, estamos diante então agora do bloco de AVC hemorrágico. E aí nós vamos tentar classificar melhor o AVC hemorrágico, diferentemente do que a gente fez no AVE isquêmico. O AVC hemorrágico ele vai ter duas classificações específicas com relação ao parênquima cerebral. Então vamos lá. O AVE hemorrágico, então a gente tem basicamente duas classificações clássicas. O AVE hemorrágico intraparenquimatoso e o AVC com hemorragia subaracnoide. E como é que a gente define isso? Do ponto de vista prático, a gente tem lá, então, as meninges, a dura mater, a aracnoide, a pia mater, e aqui estaria representado o parênquima cerebral com os vasos perfurantes para dentro do parênquima. E aí qualquer sangramento de vasos, como por exemplo, os vasos que estão no polígono de Willis, que façam sangramento nesse intervalo subaracnoide, a gente classifica então como um sangramento, uma hemorragia subaracnoide. Então você tem um acidente vascular cerebral, um acidente vascular encefálico, subaracnoide. Ou, se o evento hemorrágico acontecer dentro do parênquima, então você tem um evento hemorrágico intraparenquimatoso. Você tem um acidente vascular cerebral, um acidente vascular encefálico, intraparenquimatoso desses vasos perfurantes. E a gente tem aí algumas coisas peculiares com relação a cada um deles e nós vamos discutir a seguir. Bom, então aí basicamente o aspecto tomográfico da hemorragia subaracnoide e da hemorragia intraparenquimatosa. Não há dúvida alguma que vários dos espaços subaracnoides estão preenchidos por sangue e aqui provavelmente a área de um grande aneurisma que se rompeu e drenou esse sangue todo pelo espaço subaracnoide. Esse sangue ele acaba se tornando como se fosse um contraste. Ele permeia as estruturas cerebrais, ele permeia as estruturas que são banhadas por líquido, enfim, e que são então contrastadas por esse sangue. Então você consegue perceber melhor as estruturas cerebrais, já que o sangue espalhado por esse espaço subaracnoide se torna como se fosse um contraste. E do ponto de vista intraparenquimatoso, não necessariamente esse sangue extravasa para o espaço subaracnoide, você tem então uma área de hemorragia localizada, uma área hiperdensa à tomografia sem contraste. Essa é basicamente a apresentação tomográfica. Bom, vamos agora então falar das causas da hemorragia intraparenquimatosa e a gente a seguir vai discutir a parte clínica da hemorragia intraparenquimatosa. Então as causas clássicas são os aneurismas de Charcot-Bouchard relacionados diretamente à hipertensão arterial sistêmica crônica. Ou seja, ao longo da vida, sobre alta tensão das paredes arteriais, alta tensão parietal, vão se formando pequenos microaneurismas, ou seja, microaneurismas que são chamados de Charcot-Bouchard e que podem sangrar e podem romper para dentro do parênquima, levando àquela lesão que a gente viu na tomografia de uma hemorragia intraparenquimatosa dentro do cérebro, dentro do parênquima cerebral. Ou ainda uma angiopatia amiloide, que é uma lesão muito mais grave e que pode fazer uma ruptura muito mais longa, enfim, da parede arterial, causada por uma situação crônica de lesão mantida nessas artérias. E aí o sangramento é extremamente grave. Muito bem. Qual é a clínica básica do sangramento intraparenquimatoso? A hipertensão intracraniana, a cefaleia, a queda do nível de consciência e o edema de papila, relacionado claramente à hipertensão intracraniana, já descrita aqui anteriormente, com o quadro de cefaleia e queda do nível de consciência. Essa hipertensão intracraniana está relacionada a esse aumento de pressão causado por aquele espaço ocupado e pelo edema cerebral causado por aquele espaço ocupado com sangue, ou seja, aquela hemorragia ocupa um espaço. Há uma pressão que força a esse sangramento, há a lesão do vaso, e aí aquela situação, aquela lesão expansiva, acaba por levar à hipertensão intracraniana. E aí o quadro descrito do ponto de vista clínico,
com, inclusive, muitas vezes, desvio da linha média e algum grau de edema, forçando mais ainda a situação. O déficit neurológico geralmente é focal e é súbito. Por quê? Porque a hemorragia se dá de forma instantânea. Não é muito diferente do quadro isquêmico, mas a hemorragia intraparenquimatosa ela tem um efeito de déficit focal que se assemelha ao déficit focal do quadro isquêmico. Então é um evento focal súbito e claramente localizável. Você consegue determinar claramente a região acometida por aquela hemorragia, porque ela acomete uma determinada área do cérebro, e que pode ser uma daquelas áreas que a gente falou, entre elas até uma região da cápsula interna, onde você vai ter uma lesão do axônio primeiro neurônio motor, apresentando então a plegia contralateral pelo evento hemorrágico ali intraparenquimatoso. Bom, do ponto de vista diagnóstico, a gente não foge daquilo que a gente já falou anteriormente do AVE isquêmico. É ATC sem contraste. E aí a gente vê lá, mais uma vez, um evento hemorrágico do lado direito, aí lembrando mais uma vez a lesão ali hiperdensa, né? Uma lesão que acaba fazendo o efeito de contraste, e é uma lesão clara à direita, lembrando que você está vendo o doente de baixo, como se ele estivesse saindo do tomógrafo. Bom, como o principal evento da hemorragia nesse momento é a hipertensão intracraniana, você não localiza bem esses vasos, que são microvasos, ainda que seja uma situação daquela doença amiloide, num sangramento um pouco maior, a grande situação grave do ponto de vista da prática médica é exatamente a hipertensão intracraniana. Você não vai conseguir de forma alguma fechar esse vaso que sangrou. Nesse momento, o que você tem que lidar muito bem é com a área de sangramento, que essa área está localizada. Essa área está causando algum efeito de edema, um efeito de massa. Essa área está causando um aumento do volume, um aumento da pressão naquela região onde houve o sangramento. Então, a grande preocupação são as complicações da hipertensão intracraniana. Claro, entre elas a herniação da área unciforme, do uncus, ou a herniação das tonsilas cerebelares. E aí, qual é o tratamento que a gente deve fazer? Qual é o acompanhamento e tratamento que a gente deve fazer para esse quadro do sangramento com a hipertensão intracraniana? Na prática, esse sangramento ele não deve ser abordado. Esses sangramentos só são abordados se a gente tiver um efeito de massa muito grande, porque nesse momento, você abordar esse sangramento, você aumenta em muito o risco de morte, já que você vai entrar num local que está controlado sob um efeito de pressão e sangramento, ou seja, se você abordar aquilo ali, você pode ter uma situação de alteração de pressão e de morte súbita. Então, habitualmente, o neurocirurgião não aborda essas situações se você tem poucas indicações para você abordar cirurgicamente a hemorragia intraparenquimatosa. Então, vamos descrever aí a situação da hemorragia intraparenquimatosa e como a gente leva ao controle desse quadro de hipertensão intracraniana. Então, como a gente já falou anteriormente, a grande preocupação do ponto de vista de hipertensão intracraniana é você evitar a isquemia do cérebro como um todo. Então, você deve manter a pressão intracraniana menor que 20 e a pressão de perfusão cerebral maior que 70. Lembrando que a pressão de perfusão cerebral, como eu já havia dito anteriormente, é a pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Então, o máximo que pode acontecer é você estar lá com um catéter de pressão intracraniana e você está derivando externamente, controlando essa PIC, diminuindo as pressões intralicóricas, para evitar que aumente aí a pressão intracraniana e você tenha mais lesão por essa hipertensão, mais lesão isquêmica, de uma forma geral, do que propriamente da área de hemorragia. Porque não esquecendo que essa área de hemorragia, ao longo do tempo, vai ser absorvida. Então, toda essa lesão causada pela toxicidade do sangue, pela irritação do sangue, ela pode ser controlada. E nós vamos discutir isso a seguir. Bom, manter então a cabeceira elevada. A hiperventilação pode ocorrer, a gente pode usar, o doente claramente vai estar entubado, né? O quadro neurológico se impõe muitas vezes a intubação orotraqueal, esse doente vai estar em ventilação mecânica, e uma das formas de a gente tentar reduzir essa hipertensão intracraniana, tentar reduzir um pouco o edema, é reduzir a PaCO2.
Então, você reduzindo a PaCO2, você consegue diminuir o edema cerebral, você faz um pouco de diminuição do fluxo de uma forma geral, e aí você consegue reduzir esse quadro de hipertensão intracraniana, diminuindo o edema. Então, a hiperventilação pode ser utilizada. O uso de manitol, aí o diurético osmótico, para tentar reduzir também o edema. E, por último, o controle da PA, mantido em torno de 140 por 160. Nós estamos diante de um sangramento, mas, ao mesmo tempo, nós temos que manter, vamos lembrar aqui, a pressão arterial média em níveis razoáveis, para a gente poder conseguir atingir uma pressão de perfusão cerebral maior do que 70 milímetros de mercúrio. Então, essas são as medidas inicialmente englobadas para a gente tentar controlar o quadro de hipertensão intracraniana. Bom, e aí voltando a falar das poucas indicações que nós temos da abordagem cirúrgica. Então, uma abordagem cirúrgica sem discussão é quando você tem um hematoma, uma hemorragia intracerebelar maior do que 3 centímetros. Essa é a única indicação cirúrgica assim, cientificamente comprovada na prática médica. Bom, vamos falar então agora da hemorragia subaracnoide. A hemorragia subaracnoide, então, do ponto de vista de causa, é basicamente a ruptura de aneurisma sacular congênito. Você vai passar boa parte da sua vida sem saber se tem ou não, e claro, se você souber, infelizmente você vai ter essa informação a partir do evento hemorrágico, o que não é nada legal acontecer. Então, a gente tem lá um aneurisma cerebral, geralmente em áreas de bifurcação, e a área mais comum, a gente vai falar mais aí na frente, é na comunicante anterior. Então, a causa principal da hemorragia subaracnoide é a ruptura de um aneurisma sacular congênito para dentro desse espaço já descrito anteriormente. E aí, então, a gente vê mais uma vez o polígono de Willis, e aqui, então, a área mais comum de acometimento de aneurismas saculares congênitos, a artéria comunicante anterior. A gente pode ter aneurismas em várias dessas regiões, das bifurcações, e a gente vai ter a apresentação clínica muitas vezes relacionada ao tamanho do aneurisma e à gravidade do sangramento. Bom, qual é o quadro clínico, então? Basicamente, uma cefaleia súbita excruciante, um quadro sincopal, já que esse sangue irrita todo o encéfalo. Então, talvez uma diferença importante na clínica do AVE isquêmico é que muitas vezes o AVE isquêmico o paciente está lúcido. Ele consegue ficar acordado, apesar de estar apresentando aplegia. Né? Então, a gente vê o doente chegar com a hemiplegia, com dificuldade de deambular, né? Mas ele apresenta-se acordado. Do ponto de vista de hemorragia, como ele tem uma irritação importante pelo sangue, principalmente do ponto de vista da região subaracnoide, ele tem uma irritação de todo o córtex, esse doente apresenta um quadro sincopal e muitas vezes um quadro de coma, logo na apresentação inicial. Rigidez de nuca, logo a partir do primeiro dia. Por quê? Porque esse doente, com esse sangue, há uma irritação também das meninges, porque esse sangue cai no espaço subaracnoide e irrita diretamente as meninges. Bom, e do ponto de vista diagnóstico, é claro que a CT de crânio volta a ser o exame de escolha. A gente vai fazer uso e a gente vai perceber aquilo que eu já disse anteriormente. Na apresentação da hemorragia subaracnoide, você tem, então, o sangue funcionando como contraste. E você vê aqui claramente o mesencéfalo, né, que é essa imagem que lembra um pouquinho a cabeça do Mickey, ou um coraçãozinho, dependendo da apresentação do mesencéfalo. Você consegue enxergar essa região apenas porque você está tendo sangue como meio de contraste. E você pode ter sangramentos mais graves com inundação ventricular. E aí você consegue perceber a inundação ventricular por essa formação aqui, ó, como se fosse um hematócrito. Você tem as hemácias, o sangue mais pesado, o doente deitado, indo parar das porções mais posteriores. E aí, então, você está próximo aqui, então, à região occipital, do lobo occipital, o corno posterior preenchido de sangue, mostrando então o peso das hemácias, fazendo como se fosse o raciocínio de hematócrito dentro do ventrículo, e você tem uma situação de irritação ventricular importante por esse sangramento, e de toda a estrutura de circulação licórica,
podendo inclusive atrapalhar o fluxo, obstruir, enfim, os aquedutos e as saídas, como Lusque e Majandi, da circulação, de uma forma geral, do líquor. Bom, e aí então, se a gente tiver a tomografia negativa no primeiro momento, ou seja, o sangramento for pequeno, você não conseguir detectar. Claro, você vai estar diante do doente com cefaleia intensa, com quadro muitas vezes sincopal, com quadro até de rigidez de nuca nas primeiras 24 horas, após as primeiras 24 horas, e aí você vai ter que fazer o diagnóstico diferencial com outras patologias. Você é obrigado, então, se você não encontra na tomografia, a fazer a punção lombar, com todos os cuidados clássicos relacionados a aumento da pressão intracraniana na hora da punção lombar. E aí o que você vai encontrar? Você vai encontrar um líquido, um líquor mais amarelado, um líquor xantocrômico. Então está aí esse líquor mais amarelado relacionado à hemorragia cerebral subaracnoide. Essa hemorragia, então, levando a uma degradação, uma destruição de hemácias, se o sangramento for pequeno, e aí a apresentação de um líquor xantocrômico, um líquor amarelado. Você pode ter ainda, se o sangramento for maior, a apresentação de um líquor hemorrágico. Mas aí, provavelmente, se o líquor for hemorrágico, a gente tem uma chance maior de encontrar na tomografia essa situação, como a gente já vê claramente ali, o extravasamento de sangue para a região subaracnoide. Então está aí o diagnóstico básico, o diagnóstico clássico para o quadro de hemorragia subaracnoide. Bom, e quais são as complicações? Uma delas a gente já falou, e quais são as complicações que se somam a esse quadro de hemorragia subaracnoide? Então, basicamente, a gente tem o ressangramento como o primeiro, vasoespasmo, hidrocefalia e a hiponatremia. Cada uma delas relacionada a uma situação específica. O ressangramento, ele costuma acontecer entre o primeiro e o 7º dias, e a prevenção é a intervenção precoce cirúrgica, de preferência até o 3º dia. Por quê? Porque se você está diante aí de um quadro de um aneurisma, nós estamos falando da hemorragia subaracnoide, então você está diante de um aneurisma, você deve clipar esse aneurisma. E aí a intervenção precoce é fundamental. Do ponto de vista de vasoespasmo, como é que se dá? Você tem então o aneurisma ali roto, a ruptura aqui do aneurisma, e você tem essa hemorragia indo irritar regiões cerebrais ao entorno e irritar também os outros vasos, levando a um evento de vasoespasmo cerebral. E como é que você acompanha isso? Como é que você trata o evento de vasoespasmo? Qual é a sua abordagem? Você fica de forma expectante? Você sabe que esse evento de vasoespasmo ele começa a acontecer a partir do 3º, 4º dia, podendo ir até o 14º dia, relacionado exatamente a essa irritação da hemácia do sangue fora do vaso, irritando a própria parede vascular, levando ao que a gente já disse, ao vasoespasmo. E aí como é que a gente faz para acompanhar isso nesse período? Você tem o Doppler transcraniano. O que é o Doppler transcraniano? Você vai usar o probe de Doppler, né, para fazer a Doppler fluxometria cerebral. Então você vai ter lá o polígono de Willis e você tem lá as artérias cerebrais e você tem com o Doppler, com o probe aqui, então, você examinar esses vasos cerebrais para você definir o calibre, se algum deles está começando a apresentar uma diminuição do calibre, e lá então o probe transcraniano é onde a pessoa consegue perceber, o examinador consegue perceber através dos fluxos e da espessura dos vasos, se está havendo uma diminuição. E aí, se tiver, você vai ter uma ação terapêutica. E a ação terapêutica é exatamente a terapia dos 3Hs, que é manter o doente com níveis pressóricos elevados, para manter esse vaso aberto, sob pressão, né, para tentar manter a perfusão, a hemodiluição e a hipervolemia. Ou seja, a tentativa é, usando o cristalóide, você manter esse doente com hipertensão, hemodiluição e hipervolemia. Como é que você controla o evento de hidrocefalia? Como eu já disse, os coágulos, enfim, as hemácias, esse sangue extravasado no espaço subaracnoide, ele pode bloquear a drenagem licórica, levando à hidrocefalia, levando ao aumento dessa pressão intracraniana ainda maior e dificultando esse fluxo licórico. E aí você então teria que fazer uma derivação ventricular externa. Ou seja, você naquele controle da PIC, você consegue deixar o catéter,
né, intraventricular, e você consegue fazer uma derivação externa e você controla a pique e controla também essa pressão relacionada a essa dificuldade de drenagem de circulação licórica. Do ponto de vista de hiponatremia, que é uma complicação também frequente, a gente tem nas regiões hipotalâmicas a produção, a secreção inapropriada do hormônio diurético, levando então a perda de potássio ou ainda a produção do peptídeo natriurético cerebral, onde você tem uma natriurese importante e você apresenta hiponatremia. Essas situações muitas vezes são reguladas e controladas com o tratamento que a gente já está fazendo, como já disse, o uso dos cristalóides para o controle dessas situações clínicas e a manutenção da hemodiluição e da hipervolemia. Bom, qual é o tratamento, então, claro e prático e o mais eficiente da hemorragia subaracnoide? É exatamente a intervenção precoce, como eu disse anteriormente. Essa intervenção, então, ela deve acontecer até o 3º dia ou após o 14º dia. Por quê? Porque se você, nesse outro período, a gente está diante de um quadro mais difícil de a gente lidar, que é exatamente o período de vasoespasmo, que é o período que o doente faz isquemia cerebral pelo quadro de sangramento relacionado ao vasoespasmo. Então, uma situação, eu diria, até aparentemente incoerente, incongruente, mas na prática clínica uma situação gravíssima, porque muitas vezes essa hemorragia subaracnoide, o que vai levar à gravidade da situação é exatamente o vasoespasmo. Então, na hora que você intervém, do ponto de vista de hemorragia subaracnoide, você deve intervir até o 3º dia, ou após o 14º dia. E nesse período não intervir, a intervenção é aquela que a gente falou do vasoespasmo. Como é que é essa intervenção precoce com clipagem do aneurisma ou com colocação de mola dentro do aneurisma? Então a gente vê aí na craniotomia aberta, o neurocirurgião vai através de microscopia conseguir chegar na região do aneurisma, claro, já feito o diagnóstico através de ressonância, arteriografia cerebral, ou angiorressonância, enfim, ele vai detectar o ponto onde está o aneurisma, que provavelmente é o causador daquela hemorragia subaracnoide, e vai lá com a microscopia colocar esse clipe microscópico na base do aneurisma. Ou ainda hoje, modernamente, nas indicações precisas, a colocação de molas dentro desses aneurismas, levando a um evento de fibrose, de coagulação aqui dentro e fibrose, e fechamento desse orifício de circulação do aneurisma para a área de externa, ou seja, para a área de sangramento, que no caso é o espaço subaracnoide. Então você preenche o aneurisma com as molas. Bom, além disso, a gente falou claramente que a gente mantém uma determinada pressão naquele tratamento dos 3Hs. Então, como é que a gente faz o controle da PA na hemorragia subaracnoide? Então, se você tiver com a intervenção, se você tiver feito a intervenção precoce, até o 3º dia, como eu falei, com a clipagem do aneurisma ou com a colocação das molas, você pode ser um pouco mais condescendente, lembrando também aquela situação do evento vascular cerebral, do acidente vascular isquêmico, onde você também tem uma permissividade, dependendo do tratamento ou não. Então, se você tem intervenção, o aneurisma está clipado, você pode permitir pressões arteriais sistólicas até 200 milímetros de mercúrio. Lembrando que nós temos também que manter a perfusão e evitar ainda mais o vasoespasmo. Se você não fez a intervenção, você tem um aneurisma lá roto ainda, ou você vai ter que manter a pressão arterial sistólica no máximo entre 140 e 150 milímetros de mercúrio. Por quê? Porque a gente está correndo o risco de aumentar a área de sangramento já quando você aumenta a pressão arterial. Então, se você está com doente tratado, você pode ser pouco mais permissivo. Se você não está com doente tratado, você é obrigado a manter a pressão arterial sistólica em no máximo entre 140 e 150 milímetros de mercúrio. Bom, do ponto de vista de neuroproteção, talvez esse seja uma droga, talvez essa seja uma droga, a nimodipina, um bloqueador de canal de cálcio, que é um pouco polêmica, porque no passado se usou como raciocínio de bloqueador de canal de cálcio, como alguma substância farmacológica que vai fazer a dilatação do vaso, como bloqueador de canal de cálcio, evitando vasoespasmo.
cientificamente foi comprovada uma outra função a partir da lesão causada pelo próprio cálcio, por essa alteração relacionada ao sangramento e o próprio cálcio como neuroproteção. Então, você fazendo um bloqueio dos canais de cálcio, você faria uma neuroproteção relacionando o uso desse fármaco. Então, a nimodipina deve ser feita então por via oral, na dose 60 miligramas de 4 em 4 horas por 14 dias, como droga neuroprotetora. E não, na realidade, como uma droga que faz a vasodilatação para evitar o vasoespasmo, como se tinha o conceito no passado. Então, basicamente é isso que nós temos a falar sobre acidente vascular cerebral hemorrágico.